Pastor, mas não tem luta todos os dias? Tem, gente. Tem um monte de gigante que se levanta e que quer nos desencorajar, mas sabe o que é fé? É acreditar que esse gigante vai cair, e você tem que acreditar. Nós vamos falar um pouquinho sobre tentação nesse sermão. Pecado, tentação, pastor? Não, não é pecado, viu, gente? Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Pecado, mas a tentação está ali, pastor, e nós vamos aprender com Jesus. Deixa a sua Bíblia aí no capítulo 4 de Mateus, que daqui a pouco nós vamos estar lendo alguns versículos chaves para que venhamos aprender e entender como fugir da tentação. Eu vou pedir para você, presta bastante atenção nessa mensagem. Eu sei que vai ter um DVD depois para você levar para a tua casa também. Você que nos assiste também, deixa tudo, viu? Não muda de canal não, fica aí quietinho. Não muda para o caldeirão do Hulk não, fica aqui, tá? No 16, que Deus tem uma bênção para você, amém? E você que está aqui, fique sintonizado também na palavra de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho sociedade. Essa palavra ela tem, nesses últimos dias, falado muito comigo. Você faz parte da sociedade. É lógico que você faz parte. Sendo rico, pobre, gordo, magro, negro, branco, amarelo, vermelho, tendo um sobrenome conhecido, um sobrenome não tão conhecido assim, morando na zona norte, na zona sul, na zona leste, na zona oeste, na região central. Você mora em São José do Rio Preto, ou de repente alguma cidade aqui próxima de São José do Rio Preto, mas você faz parte da sociedade. Eu quero que você imagine agora, sabe, a sociedade. Eu quero que você imagine o teu dentista, eu quero que você imagine o teu médico, eu quero que você imagine aquele coletor que te abençoa todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, aquele lixo que você está produzindo, que nós estamos produzindo, e que muitas vezes eu não tenho coragem de ir lá trabalhar, me sujeitar, mas tem alguém que sai todas as madrugadas de casa, um pai de família que tem que ter um condicionamento físico para abençoar a tua vida. Isso é a sociedade. Algumas pessoas você está disposto a pagar por aquilo que a pessoa está disponibilizando para te abençoar. Você está disposto a pagar por um automóvel, você está disposto a pagar por uma casa própria, você está disposto a pagar por um valor em um restaurante, por um prato que de repente te seduziu, você está disposto a comprar uma roupa, e você fazendo parte dessa sociedade. Nós estamos vivendo todos os dias. Você levanta pela manhã, de repente o teu horário é um horário tradicional. Levanta pela manhã, leva as crianças para a escola, deixa as crianças na escola, corre para o trabalho. De repente você vai para uma repartição, de repente você vai para uma indústria, de repente você vai para um escritório de advocacia, de repente você vai para um hospital. Você trabalha, quem sabe, na saúde, você trabalha, quem sabe, no comércio, você trabalha na indústria. Não importa, o que importa é que existe uma sociedade. De repente você é um professor que está ensinando as nossas crianças ali o início de tudo, um professor universitário que está despertando dentro de muitos. Eu não sei, você que me assiste ou você que está presente aqui nesta igreja, eu só sei de uma coisa: você faz parte da sociedade. Mas eu quero agora que você entenda que dentro desta sociedade existe algumas mulheres, alguns homens, e que num determinado período da vida, sabe essa linha da vida, desde o dia que você nasceu, talvez você nasceu no dia 17 de outubro de 1967, alguém aqui nasceu no dia 17 de outubro de 1967, você nasceu no dia 17 de outubro de 1967, eu quero falar para você que eu nasci no dia 17 de outubro de 1967, e eu sei que eu estou escrevendo uma história, fazendo parte dessa sociedade. Você está escrevendo uma história, independente se está na faixa dos 18, dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, não importa. Eu sei que algumas pessoas, num determinado período da vida, essas pessoas que fazem parte da sociedade, estas pessoas que fazem parte da humanidade, estas pessoas que estão produzindo, se alegrando, chorando, num determinado dia, e talvez esse seja o seu dia, e talvez o seu dia está chegando, elas se aventuraram, elas
se tornaram parte de uma grande multidão. Pastor, que grande multidão! Uma multidão que aceitou um convite e foi numa determinada igreja e ouviu uma palavra legal, quem sabe por uma oportunidade, por duas, mas ele entrou naquela igreja, ele sentiu algo diferente. Ele faz parte da sociedade, mas de repente ele faz parte de uma grande multidão. Eu quero falar de centenas, de milhares de pessoas que durante os cultos estão visitando igrejas quadrangulares, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas Assembleias de Deus, muitos nomes de igreja, mas uma grande multidão, elas estão se aventurando. É uma aventura, e muitas vezes quebrando paradigmas, quebrando coisas, costumes familiares. Mas além da sociedade, não perca a sintonia, não perca a sintonia. Além da sociedade que você faz parte, e com certeza você que está aqui e você que nos assiste nessa tarde, você tem essa oportunidade também de fazer parte desta grande multidão que estão visitando as igrejas. Existe também aquele que resolve se batizar, aquele que resolve verdadeiramente fazer parte da congregação. Por que, pastor, que a nossa igreja não batiza criança? Eu quero falar para você e dar uma satisfação para aquele que nos assiste também. O batismo tem que ser uma decisão individual, é algo pessoal. Eu quero Jesus. Quem crer, a Bíblia, esse condicional foi a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ensina dessa maneira. Quem crer e for batizado, em todos os batismos, esse ano já foram realizados aqui, nós estamos gravando esta mensagem, nós estamos expondo essa mensagem no mês de maio, já foram realizados 4 batismos, e aproximadamente 40 pessoas já passaram pelo batismo. Por quê? Porque elas escolheram, elas quiseram. Ou seja, a sociedade, uma grande multidão e de repente a congregação. A congregação, eu quero que você vai se situando. Você já faz parte da sociedade, talvez um dia fez parte da grande multidão, talvez um dia passou pelo batismo e já faz parte da congregação. Mas além da congregação, existe o que? Os envolvidos. Para quê? Para que a igreja, desde o início, os envolvidos, no livro de Atos, tem uma importância vital. Os envolvidos, se você estudar a história da igreja no livro de Atos, você vai perceber que eles depositavam aos pés dos apóstolos, quem? Os envolvidos, para que a igreja acontecesse. E centenas de milhares de irmãos nossos lá no início, eles foram devorados por animais, eles foram humilhados, caluniados, assassinados, mas eles eram envolvidos com a congregação. Queridos, nós temos que arrancar essa roupa de religiosidade. A pessoa é medida, ela é medida pela roupa que ela coloca. Tem muita gente não enxergando a essência. Tem muita gente com roupa bonita e podre por dentro, cheirando mal por dentro, não tendo a essência de Deus por dentro. Jesus andava na simplicidade, ele não tinha onde repousar, ele não era frequentador de clubes da alta sociedade, não. Mesmo amando quem estava lá no topo da pirâmide e quem estava na base da pirâmide, ele não faz discriminação pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Agora, nós temos que parar de ser hipócritas. E quando eu falo nós temos que parar, eu estou falando nós pastores, nós religiosos, nós envolvidos, nós como congregação. Muitas vezes a gente não consegue aceitar o irmão do lado, não consegue aceitar com as diferenças da pessoa que está sentada do nosso lado, uma pessoa que Jesus morreu na cruz por ela. Eu separei um texto aqui, eu quero falar um pouquinho de tentação durante esta mensagem. Eu quero que você entenda o exemplo de Jesus. 4:1, dá uma olhada aí o que aconteceu em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Por quem Jesus foi conduzido? Para o deserto. Peraí, o Espírito, não foi o diabo não, foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve, depois de 40 dias, de Jesus ter sido conduzido lá para o deserto, depois nós vamos voltar aqui na Bíblia. O que é deserto, pastor? Eu quero falar um pouquinho sobre deserto. Deserto, querido, deserto é quando você se sente só.
Deserto é lugar de tratamento. Eu falei sobre uma sociedade agora há pouco. Tem muita gente, existe muitas pessoas, independente da classe social, independente do endereço, independente do jeito, independente da altura, independente dos quilos que a pessoa está pesando, independente de qualquer situação, se é bonito perante a sociedade, se é feio perante a sociedade, tem muita gente vivendo um deserto. Mas esse deserto aqui que eu estou falando aqui, que Jesus viveu, o cenário foi mais ou menos assim. Jesus passou pelo batismo, ele escolheu aos 30 anos passar pelo batismo, ele procurou João Batista na Galileia, ele foi até o Rio Jordão, e ele disse: eu quero ser batizado. Ele deu o exemplo. Não adianta ficar falando blá 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 blá, não muda a vida de ninguém. Tem pai de família que só blá blá blá, só fala. Você sabia que você vai ser observado pelo aquilo que você faz, não por aquilo que você está falando? Propaganda enganosa. O tal da propaganda enganosa. Jesus foi lá, ele não precisava passar pelo batismo, mas ele foi. A vida de verdade não é 2 horas que a gente passa dentro da igreja, uma vez ou 2 vezes por semana. Sabe, é uma vida de vir, um grupo gostoso louvando, levanta a mão, o pastor prega, e que gostoso, e sai ali e abraça os irmãos. Mas a vida de verdade é amanhã, na hora que o bicho vai pegar. Não é assim que fala? Pastor, que bicho? O bicho do deserto. Sabe o que é deserto? É estar dentro de casa e não conseguir conversar com a própria esposa. Sabe o que é deserto? É estar dentro de casa e perder o controle dos filhos. Sabe o que é deserto? É não conseguir conduzir aquilo que foi direcionado para a pessoa. Eu vejo Jesus aqui, ele passou pelo batismo e ele foi para o deserto para ser tratado. Você já passou pelo deserto? Olha, nesse traço de vida seu aí, sabe, do dia que você nasceu, como já foi relatado aqui, até o dia que vão colocar uma data lá na sua lápide. Eu sei o dia que eu nasci, 17/10/1967. Aí eles colocam assim, uma estrelinha, né? É desse jeito que eles colocam, uma estrelinha, 17/10. Aí embaixo coloca uma cruzinha, aí marca Titi, ano de 2142, né? Há poder nas nossas palavras, né? Vamos botar lá na frente, o que vier é lucro, né? Porque é gostoso viver, eu quero viver. Agora, o que eu estou fazendo nesse traço de vida? O que você está fazendo? Qual é a história que você está escrevendo do dia do seu nascimento? A estrela brilhando até o dia daquela cruz que vão te levar lá para que você descanse em paz e os anjos digam amém. Amém? Amém? O que você está escrevendo? O que você está vivendo? E os desertos da tua vida? Como você está se comportando perante as tentações da sua vida? Porque diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Sabe o que significa que ele teve fome? Significa que ele se parece com você, significa que ele viveu as mesmas situações que você está vivendo nos dias de hoje. Com Jesus era diferente. Jesus não, ele era 100% homem. Eu estou aqui na frente do Ponto Alto Tribos, uma igreja 100% para jovens. Por esse motivo eu quero te convidar a não perder todos os cultos de jovens aos domingos, realizados às 20 horas. Não perca e venha para cá, não fica de bobeira. Visite o nosso site iequedafamilia.com.br. Lá você encontra de tudo a respeito da Igreja da Família, vídeos, textos, notícias. Você vê esse programa que você está assistindo agora pela TV, você assiste também pelo site. Esse e os anteriores. Não perca, iequedafamilia.com.br. Você pode nos seguir também através do Twitter, @iequedafamilia. Você pode seguir também o pastor Gilson César, @PR Gilson César. Me siga também, @Gleison Maia, porque ali a gente pode trocar uma ideia, bater um papo super descontraído. Esse foi mais um programa da família. Eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência, por ter estado conosco aqui no nosso programa, ter nos deixado entrar na sua sala, no seu trabalho, aí no seu computador, aí no seu quarto, onde quer que você esteja.
Programa da Família é um programa onde através dele a sua vida sempre será muito mais feliz. Eu te espero a semana que vem. Deus abençoe. Coloco em suas mãos, pois sei que Deus tem